quanto à sua instrução, suas atitudes, o seu caráter, a sua devoção, o seu relacionamento interpessoal e a sua predisposição no servir antes da ordenação. Vamos nos lembrar que o ponto crucial é a ordenação, né? E aquilo que nós pudermos fazer para melhor preparar antes da ordenação, estamos fazendo apropriadamente. Eu acredito na possibilidade de que candidatos eleitos, que já estejam eleitos, falhem nessa prova, nesse ser provado subsequentemente. Eu, pelo menos, tenho um exemplo de um oficial que foi, ou de uma pessoa que foi eleita para o presbiterato, mas depois, antes de sua ordenação, ela demonstrou, verbalizou e até colocou de uma forma explícita alguma discrepância com relação a essas características. E esse caso voltou ao conselho e voltou à Assembleia, né? Então, era evidente que para honrarmos a palavra de Deus não haveria condição de ordenar aquela pessoa. E aí nós temos que esquecer o método, o processo e dar ouvidos àquilo que está numa importância hierarquicamente mais elevada, que são as características pessoais que são requeridas, né? Nós deveríamos, então, deixar a porta aberta para um exame mais concreto, mais aprofundado, antes do passo final, que é a ordenação. Mas, em adição a tudo isso que eu estou colocando, o ponto mais importante é a instrução dada aos oficiais. E esse é um passo que tem que ser dado antes da ordenação. Eu também conheço igrejas que fazem a eleição, que ordenam e que depois de ordenado passam a fazer a instrução. Mas por que tanta pressa na ordenação, né? Por que tanta pressa que haja uma ordenação quando não há a certeza de que a instrução foi adequada, foi correta? Idealmente, nós deveríamos ter classes de oficiais e de candidatos em potencial. Isso seria o ideal na nossa igreja, se continuadamente nós tivéssemos essas classes antes das eleições estarem marcadas ou serem necessárias. Mas a grande realidade é que a instrução é dada após a eleição. Isso é necessário, pois como nós vamos ver, os votos de ordenação fazem perguntas muito específicas sobre a aceitação de doutrinas e o governo da denominação. Ora, se não há instrução, como é que alguém vai dar uma resposta afirmativa? Como é que alguém vai fazer um voto na ordenação de alguma coisa que ele não conhece? E, infelizmente, essa é a grande realidade. Muitos estão em liderança na igreja que fizeram seus votos de ordenação inconsequentemente, sem a certeza do que estavam falando, sem a convicção, sem o conhecimento dos pontos que estavam afirmando crer e obedecer. E, tristemente, temos que reconhecer que a instrução é um dos pontos mais negligenciados no nosso processo de seleção. Precisamos corrigir esta falha. Chegamos, então, ao 7º ponto, nessa questão da escolha do presbítero, como escolher presbítero, que é a questão da ordenação. A importância desse momento, a importância dos votos que são proferidos nessa ocasião. O Novo Testamento registra que os oficiais eram ordenados com a imposição de mãos e oração. Temos isso em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 a 25. No meio de instruções que foram dadas sobre os presbíteros, esse registro está lá, e há uma admoestação de que essa cerimônia e oficialização não deveria ser algo feito apressado, de forma inconsequente. Isso aí é a síntese do versículo 22 dentro desse texto. Mas, infelizmente, nos últimos tempos tem se dado pouca importância à seriedade dos votos proferidos solenemente na presença do povo de Deus e perante o próprio Deus por ocasião da determinação. A Constituição da IPB é o documento, como nós já temos tratado aqui, que foi pactuado e que nós observamos e temos o dever de estar respeitando, né? Um pacto firmado no meio da igreja, da nossa denominação, um pacto solene e o qual nós temos como manual
de procedimento. Ela trata de muitas questões e ela está mais afeta, às vezes, até a processos administrativos. Mas foi formulada por homens que foram, né, na década de 50, quando ela foi formulada, e aqui nós temos, homens tementes a Deus que se preocupavam com questões de doutrina também. Até que a Constituição seja modificada, amendada, revogada, o texto que nós temos permanece normativo e nós temos obrigações com relação a ela. E temos vários documentos, né, que compõem esse corpo de dispositivos que nós temos necessidade de estar atentos a ele. A Constituição, o Código de Disciplina, princípio de liturgia, que alguns acham que não faz parte da Constituição, mas é parte também desse pacto, né? Confissão de fé e catecismos, né, os nossos símbolos de fé referidos na Constituição, são documentos que têm força normativa não somente aos membros, como também e principalmente aos oficiais ordenados da Igreja Presbiteriana. O artigo 44 da Confissão diz o seguinte: esses princípios de liturgia são lei constitucional da Igreja Presbiteriana do Brasil, só reformáveis nos mesmos trâmites da Constituição. E assim, pela autoridade que recebemos, determinamos que esses princípios de liturgia sejam divulgados e fielmente cumpridos em todo o território da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso é o artigo 44 dos princípios de liturgia. Notem a paridade aqui. Nesse princípio de liturgia, nos princípios de liturgia, no artigo 28, prescreve-se que os presbíteros e diáconos assumirão compromisso na reafirmação de sua crença nas Sagradas Escrituras, como a palavra de Deus, e na lealdade à confissão de fé, aos catecismos e à Constituição da IPB. Espero que dê para perceber a ligação e a conexão aqui. Nós temos uma Constituição, depois temos princípios de liturgia que no próprio texto está explicitado que a força normativa é a mesma da Constituição, e nesses princípios de liturgia está aqui bem claro que os oficiais presbíteros, diáconos, assumirão compromisso na reafirmação de sua crença nas Sagradas Escrituras, como a palavra de Deus, e na lealdade à confissão de fé, aos catecismos e à Constituição da IPB. A coisa está bem amarrada. Agora, não diz como é que essa lealdade vai ser expressa. Esses votos, eles vêm detalhados um pouco mais em outro documento. Que outro documento é esse? É o Manual de Culto. O Manual de Culto é um documento subsequente. Ele foi feito depois da constituição dos princípios de liturgia. E ele detalha, então, procedimentos e ordem nas diversas cerimônias em igrejas e em presbitérios. É verdade que o Manual de Culto, como documento em si, ele não tem a força normativa da Constituição. Notem bem, ele foi um documento elaborado posteriormente, ele não é um pacto solene como é a nossa Constituição e o princípio de liturgia. Entretanto, ele tem perguntas, votos e promessas que são feitas aos candidatos ordenados. E são essas promessas, são esses votos que passam a ter força normativa sobre os declarantes, sobre as pessoas que fazem essas promessas. Porque são votos solenes, prestados na presença de testemunhas fiéis, e eles precisam ser obedecidos em sã consciência cristã. Não é o documento em si que tem força normativa, mas aquela cerimônia, ao se constituir uma apresentação de promessas, votos, num ajuntamento do povo de Deus na presença de Deus, isso sim tem força normativa sobre aquele que está proferindo esses votos. Vamos ver como é que esse manual trata a ordenação e a investidura dos presbíteros regentes. Primeiramente, nós temos algumas instruções que são dadas, vocês lembram-se, né, das cerimônias e sabem muito bem como é que se processa isso nas igrejas. Algumas instruções são dadas, fala-se da instituição do ofício, a identificação do ofício,